Como eu disse, eu saí em 2015. Naquela época, Alexandre, em 2015, eu acho que você era, inclusive, advogado da Transcorp, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro pro PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro pro PCC. Eu não tenho coragem mesmo. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, é que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Isa, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que... Veja que coisa esquisita, né? Um jornalista, ou pseudo-jornalista, na época como é que eu podia estar foragido se eu não era nem processado, mas um jornalista criticando funcionário público. Mas que coisa absurda! Como é que pode normalizar uma coisa dessa, não é verdade? Daqui a pouco o jornalista vai querer criticar até ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é um absurdo. Como é que se normaliza uma coisa dessas, meu Deus do céu? Né? Peraí, não tinha uma época que o pessoal reclamava que não podia falar mal dos militares? Eu não sei, eu nasci em 83, então não peguei bem essa época, mas eu ouvi falar na Globo que existia uma época que os jornalistas reclamavam que não podiam falar mal dos militares, né? Eu não sei, eu acho até curioso que o neto do João Figueiredo viva isso, mas teve uma época, não teve? Vocês no chat aqui me lembrem se teve uma época que não podia, que jornalista não podia falar mal de militar? Teve essa época? Não, eu li na Globo, pode não ser verdade. E jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam dizendo a verdade, porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Contra você. Nós estávamos em guerra. Não, para você não sei se... Eu sei que a Constituição do Xandaquistão é um pouquinho diferente, Alexandre, eu sei que é. Mas na época, quando a gente ainda estava debaixo da Constituição do Brasil, as Forças Armadas não eram só para guerra. Elas tinham lá garantia, sim, defesa da pátria, que você pode encarar como guerra, mas pode ser mais do que isso. O que tinha mais lá? Garantia da lei e da ordem, que estavam sendo violadas por você flagrantemente, e dos poderes constitucionais. Tinha isso lá, não fui eu que escrevi não, viu, Alexandre? Foi o pessoal, eu não vou nem dizer que foi o pessoal constituinte, porque isso é um artigo que está lá atrás, desde a primeira Constituição depois do Império. Então, sei lá, né? Talvez seja isso que eu tivesse me referindo. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não, para restituir. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência. Para restituir o Estado democrático de direito. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. Comunicador não é a mesma coisa que jornalista, não? Ou é pseudo-comunicador? E devemos nos lembrar que aqueles oficiais, generais que defenderam estão todos mamando na teta agora, como todos deveriam fazê-lo, eles foram atacados Constituição do Xandaquistão, bolhas golpistas de redes sociais, seus familiares foram
xingados, seus filhos, filhas, netos, netas, esposas, tudo dentro dessa organização criminosa. Ainda, Bernardo Romão Correia Neto, além de ter encaminhado para o denunciado Fabrício Moreira de Bastos, também encaminhou no mesmo dia 28 a carta ao comandante do Exército, a carta golpista, ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Então a carta existiu. Ressaltou a intenção, onde ressaltou a intenção criminosa ao colaborador que apagou o documento. Vejam, Alexandre, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Galvão, sentiu. Quando partiu para essa cara, tem a cara do Alexandre aí para mim, o Bruno? Tem a carinha do Alexandre, assim, o semblante amoroso dele, não? Nossa, não, bota em tela cheia para mim. É muito amor ao falar do Paulo Figueiredo, hein, Alexandre? É muito amor, a diferença do seu semblante pro meu. Você tá com cinto de segurança, não? Entendi esse negócio que tá usando, uma tipóia, talvez. É muito amor. Agora, volta para mim. Você partiu para esse argumento de adolescente, de você não tem coragem de vir aqui me enfrentar, mas tem algumas coisas que você merece ouvir, já que você partiu para essa. A primeira pergunta é: por que você tá tão desesperado comigo? Por que eu tenho um núcleo só para mim no caso do golpe? Por que você tá tentando me julgar à revelia, mesmo com todo esse desgaste? Por que você mandou recado ontem do Estadão? Por que você tá no meio de um julgamento que não é nem do meu núcleo, falando do meu nome, me xingando? Por que você tá assim, Alexandre, com essa cara, bota aí de novo, essa cara de ódio a meu respeito? A resposta tá no bloco anterior, tá na fala do secretário Marco Rubio. Porque essa é a primeira porrada real que o Alexandre toma e vai tomar efetivamente em anos, desde que ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele sentiu. Quando o UOL começa a dizer, e ele sente o entorno, é porque a porrada é séria. Daí você para de ouvir esse argumento ridículo. Você não tem coragem de viver no Brasil. Bom, realmente eu não tenho coragem de viver no Brasil desde 2015. Eu saí do Brasil por não ter coragem de viver no Brasil. Uma violência do cacete, um país dominado pelo tráfico de drogas, pela criminalidade, um país que depois, onde jornalistas são presos, são perseguidos. Eu não tenho coragem realmente de viver no Brasil, não. Aliás, as pessoas que puderem deveriam fazer o mesmo. Procurem, inclusive, a Imigrex, empresa de imigração minha com a Ludmila Lins Grilo, link na descrição, que a gente vai te ajudar, inclusive, a também sair do Brasil. Como eu disse, eu saí em 2015. Naquela época, Alexandre, em 2015, eu acho que você era, inclusive, advogado da Transcop, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro pro PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde o ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro pro PCC. Eu não tenho coragem mesmo. Não estou dizendo que você é envolvido, mas eu não tenho coragem de viver num país desse. Não tenho elementos para dizer. Né? Agora, toda essa raiva, Alexandre, deve estar te deixando meio confuso. Confuso. Porque como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre, se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022 e mandou, inclusive, informar o governo americano e proibiu o consulado e a embaixada brasileira de emitirem novos passaportes para mim? Então como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Não posso nem com outro passaporte, que agora para entrar no Brasil inventaram uma maluquice, você precisa do passaporte brasileiro. No mais, Alexandre, assim, se o assunto é coragem, a distância daí para cá e daqui para aí é a mesma. Eu, inclusive, já falei para você viajava muito para os Estados Unidos. Eu lembro você em Nova York dando palestra. O que houve que você não vem mais? Você não é machão?
A distância é a mesma, pô. Você quer falar, tá querendo me enfrentar? Porra, a gente gosta disso, é o que eu mais gosto. Agora, será que você é corajoso mesmo de sair aí do Brasil, vir aqui falar essas coisas, aqui nos Estados Unidos, sem, tipo, 10 seguranças? Eu duvido, eu conheço teu tipo. Vira tchutchuca rapidinho. Primeiro enfrentamento afina. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Oi. Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail, e você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.